Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de edificação, de consolo, de exortação. E que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse dia, nesse domingo. Eu quero começar lendo aqui 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. E ele disse, aqui o profeta Elias falando, né? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. Bem, muito bem, nós temos falado um pouco sobre depressão e aqui tratando mais especificamente sobre a vida do profeta Elias. E nós vemos que Elias, e Tiago vai falar que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. E aqui nesse contexto aqui do capítulo 19, nós vemos Elias numa profunda depressão, ao ponto de querer desistir da vida, desistir do seu ministério e pedir a Deus a morte. E ele pede ao Senhor, e ele fala: já basta, Senhor, tira minha vida, né? Mata-me, eu prefiro estar com o Senhor. E nós ficamos pensando, né, sobre esse tema, a depressão. E vimos há alguns vídeos atrás que a depressão ela é uma realidade. É uma das enfermidades que mais matam no mundo. Entende? O Brasil ele é o oitavo no ranking mundial, né, de países depressivos que chegam inclusive ao suicídio. Então, quem não já passou ou não conhece alguém que esteve ou está em depressão. Agora, nós aprendemos, então, já nos vídeos passados, que a depressão ela é uma realidade. Ela é uma realidade. E buscamos, então, ver, aprendendo, né, com os erros dos outros, para não cometermos os mesmos erros. E vendo aqui na vida do profeta Elias, né, que era um homem de Deus, a forma como ele entrou, os passos que ele seguiu para entrar em depressão, e também vamos ver a forma como ele saiu, né, e como nós podemos aprender e nos ajudar nós mesmos e ajudar outras pessoas. Nós já aprendemos que um dos princípios importantes, que foi um dos erros aqui do profeta Elias, é que não se pode concentrar em sentimentos, mas sim nos fatos. Os sentimentos, eles são transitórios, eles são superficiais. Os sentimentos, eles não transmitem a realidade. Então nós devemos nos concentrar nos fatos. Um segundo ponto que nós vimos também tão importante é que nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Entende? Fulano é melhor, cicrano é melhor que eu. Não se compare. E também não podemos cometer o erro de comparar pessoas. Cada um tem a sua particularidade. Cada um é a obra-prima de Deus. Entende? Deus te fez do seu jeito como você é. Então, não se compare com outras pessoas. Esse também foi um dos erros de Elias, porque ele diz: eu não sou como os meus pais, como os meus antepassados. Eu não sou igual a eles. Então não se compara. E nós queremos ver hoje um terceiro ponto importante que fala sobre acusações. Entende? É você não aceitar falsas acusações. E o que nós vimos aqui no contexto, quando Deus chama Elias para conversar, e ele então vai se justificar com Deus, e ele começa a dizer: olha, Senhor, eu fui muito zeloso, eu me esforcei, eu fiz o meu máximo, sabe? Mas o que aconteceu? Todos os profetas foram mortos à espada, o povo se afastou do Senhor, o povo não quer nada com o Senhor. Olha, Senhor, eu sou um fracasso. Eu fracassei no meu ministério, eu fracassei naquilo que o Senhor tinha para a minha vida, eu sou um fracasso. E olha, parece que não, mas quantas pessoas têm sofrido, têm mergulhado numa depressão justamente por essa questão, porque ela aceita essa acusação de que ela é um fracasso.
ela é uma pessoa fracassada. O fracasso faz parte da vida. Quem nunca se sentiu fracassado? Nós temos que entender então as razões que nos levam a esse sentimento. E eu posso dizer que uma das razões que nos leva a esse sentimento são os nossos próprios erros, as nossas próprias escolhas. Nós fazemos escolhas, entende? Fazemos escolhas erradas. Quantos casamentos são fracassados porque lá atrás o rapaz ou a moça escolheu errado. Escolheu a pessoa errada para passar toda a sua vida. Quantos pais são fracassados porque criam os filhos, de repente os filhos eles pegam caminhos errados. E num determinado momento ele se sente fracassado porque lá atrás ele cometeu erros. Ele não ensinou os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ele não foi exemplo da vida dos filhos. Quantos empresários se sentem fracassados porque lá atrás cometeu erros na administração da sua empresa, fez escolhas erradas e isso lhe custou um preço muito caro. Então o fracasso muitas vezes ele é resultado das nossas escolhas, mas também, meus amados, o fracasso ele é resultado das circunstâncias. As circunstâncias. Uma traição no casamento. Você está lá, você se esforça para ser um bom esposo, você se esforça para ser uma boa esposa, mas de repente a outra pessoa, o seu cônjuge, te trai. Ou você se esforça para ser um bom pai, uma boa mãe, mas de repente, em determinado momento da vida, os seus filhos fazem as suas escolhas e escolhem caminhos errados. E você se sente fracassada, fracassado. Você faz tudo pela sua empresa, pelo seu trabalho, você se esforça e dá o melhor, mas de repente o que acontece? Há crises, há situações, e você é envolvido nessas crises, envolvido nessas situações, e de repente a sua empresa quebra, fecha. Fracassados, por alguma razão você fracassou. Então o fracasso, meus amados, é resultado de expectativas não realizadas, de projetos, sonhos não alcançados. O fracasso é resultado disto. Então quantas vezes você já não se sentiu ou se sente fracassado? O problema é quando você deixa esse sentimento tomar conta da sua vida. E você deixa essa acusação te levar a um estado, sabe, de falta de ânimo, falta de desejo de continuar a viver, ao ponto de você chegar a pedir a morte, a dizer já basta. Precisamos entender algumas coisas. Primeiro, fracassar faz parte da vida. Você não é o primeiro e nem vai ser o último. Pessoas muito melhor do que eu e você já fracassaram. Já tiveram as suas frustrações no casamento. Já tiveram as suas frustrações com os filhos, com os pais. Já tiveram suas frustrações como funcionário, como patrão, empresário. Fracassar faz parte da vida. Nós fracassamos, você vai fracassar se ainda não fracassou. A segunda coisa que nós devemos entender, e é tão importante, é reconhecer os próprios erros. Nós temos que parar e olhar para trás e ver onde erramos. Onde erramos. E se for possível, pedir perdão para Deus, pedir perdão para as pessoas a quem nós ofendemos, a quem nós magoamos. Há coisas, meus amados, que é possível voltar e consertar, mas há situações que é impossível, passou.
Passou. Não tem jeito de você voltar e fazer tudo de novo. Aí você fica lá, mas se eu pudesse voltar. Não pode, você não pode voltar. Não tem jeito. Você não pode desfazer um casamento. Muitas vezes. Muitas vezes você não pode, reconstruir o seu lar. Você não pode reconstruir a sua empresa, não pode, passou. Passou. Então reconheça os seus próprios erros. Onde você falhou. E um princípio importante, uma vez que você não pode voltar, levanta, continua, toca a vida. A vida não para. Como diz aquela música, entende? Sacode a poeira, dá a volta por cima. A vida é assim. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar, ó Deus, ó céus, não adianta. Não adianta. Pessoas que talvez lá atrás você magoou, você prejudicou, você deu prejuízo. Ou também pessoas que lá atrás te deram prejuízo. Não tem como voltar atrás muitas vezes. Não tem como desfazer. Há danos que nós causamos ou que pessoas causam em nossas vidas que são irreparáveis, são irreversíveis. Passou. Passou. Então não perca o foco. Elias aqui, meus amados, ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Ele ficou concentrado na falsa acusação de que ele era um fracassado. Mas na verdade aqui, meus amados, ele fracassou em uma área. Mas se olharmos no contexto da sua vida, quantas vitórias ele teve. Ele orou ao Senhor para não chover, e não choveu por 3 anos e meio. Ele foi sustentado pelos corvos lá na beira de um riacho. Ele multiplicou o azeite e a farinha da viúva, e por 3 anos foram sustentados. Ele orou ao Senhor para que Deus respondesse a sua oração lá no Monte Carmelo. E Deus ouviu, e uma multidão se voltou ao Senhor. Ele orou para chover e choveu. E agora ele perdeu o foco de tudo aquilo de bom e ficou concentrado no seu fracasso. Ele ficou concentrado no seu medo, no medo que ele teve de Jezabel, no medo que ele teve de perder a sua vida. E ao fugir, ele mergulhou numa depressão, ao ponto de desejar a morte. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres hoje estão vivendo desse jeito porque perderam o foco. Ao invés de concentrar nas bênçãos do Senhor, estão concentrados na falsa acusação, estão concentrados nos seus fracassos, nos seus erros. Você errou, cometeu erros. Coisas ruins aconteceram. E agora? Continua a vida. Continua a vida, não para. Não para. Levanta. Deus não terminou a obra. Deus ainda tem um plano, um propósito na tua vida. Eu quero orar com você. Pai, eu quero nesse momento te louvar porque o Senhor não desiste. Te louvar porque o Senhor não olha para os nossos fracassos. Mas mesmo quando fracassamos, o Senhor nos dá uma nova chance. Uma chance de restaurar aquilo que é possível restaurar. Uma chance de continuar. Apesar de sermos como somos. Obrigado. Abençoa cada um. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, o meu desafio é:
assista esse vídeo no YouTube, se inscreva lá. Logo, logo eu quero estar começando, né, a gravar ao vivo. Eu estou pensando talvez hoje à noite, às 8h30, gravar uma live, né, ao vivo, e querendo a sua participação. Então provavelmente eu vou estar no Facebook, ok? Se você procurar lá, Paulo Ismael, então às 8h30, 8h30 da noite, eu vou estar gravando essa live, um vídeo ao vivo, ok? Que Deus possa te abençoar e amém. É um prazer estar aqui com você.